Paz, Senhor Bros! Tudo bom com vocês? Mais uma segunda-feira para nós continuarmos a nossa programação do Setembro Amarelo, falando sobre a prevenção do suicídio. Se você não viu os outros vídeos que foram publicados aqui no canal, vou deixar aqui no card a playlist todinha para vocês assistirem tudo que foi publicado até aqui. A gente está se baseando bastante na história que nós ouvimos nas últimas semanas do pastor Andrew, que era um pastor da Califórnia que cometeu suicídio e depois foi detectado que ele sofria de depressão e ansiedade. Semana passada a gente falou bastante sobre depressão, contei a minha experiência e, a propósito, deixa eu já falar uma coisa sobre aquela minha experiência, só porque muita gente ficou, né, meu Deus, né, que foi uma história muito assim, tipo, vral, mas na questão que eu contei, realmente eu sofri abuso quando eu era criança, mas vamos dizer que existem classificações de abuso. Graças a Deus não aconteceu o ato de molestar, vamos dizer assim, foi a questão da sedução, do toque, das palavras e tudo mais, mas principalmente quando eu comecei a fazer terapia, é detectado mesmo isso como abuso. Não interessa a forma, não interessa se você realmente se deitou com uma criança ou se você falou uma coisa mais sexual ou fez ela tocar nas suas partes ou tocou nas partes dela, não interessa, é abuso do mesmo jeito, mas fiquem tranquilos que graças a Deus, Deus me livrou. Então só pra deixar isso mais claro pra vocês, pra continuarmos aqui e tudo bem, tá bom? Tenho mais história pra contar pra vocês, porque esse setembro tá sendo revelador, não é mesmo? E hoje eu tô aqui pra contar a minha história relacionada à ansiedade, porque vocês acompanharam praticamente em tempo real algumas coisas. Eu contei aqui no canal alguns vídeos bem por cima, alguns deles durante esse vídeo eu vou linkando pra vocês, e aí vocês vão entender e vocês vão perceber que tudo fez sentido no final, não é mesmo? Desde sempre eu fui muito ansioso. Infelizmente eu herdei isso da minha mãe, que também é muito ansiosa, mas assim, eu vim piorado um pouquinho. E pra vocês terem uma noção de que realmente desde sempre eu fui muito ansioso, na minha primeira prova, eu lembro disso claramente, de eu e minha mãe no banheiro, eu passando mal, porque eu ia fazer minha primeira prova e eu estava desesperado por causa daquela prova. Era a prova de português, eu estava na primeira série, e eu passei mal de ter febre, diarreia, vômito, e várias vezes quando ia ter alguma coisa especial, algum evento, alguma coisa assim que, meu Deus, eu ficava muito preocupado, muito ansioso, eu passava mal. Mas avançando um pouquinho a história, deixa eu contar um pouco sobre ano passado. Eu ia fazer o seminário de comunicação aqui na igreja, eu era líder ano passado, e a gente tinha feito 2 anos antes o primeiro, mas tinha sido uma coisa muito mais íntima, sabe? Pessoal da própria igreja, eu mesmo fui o palestrante, então a gente usou uma das salas da EBD, foi aquela coisa bem mais íntima. No segundo ano a gente cancelou por alguns motivos que aconteceram e tal, e aí nesse terceiro a gente já tava vindo no talo, assim, tipo, mano, vamos fazer um negócio da hora pra caramba. Então eu chamei palestrante de fora, chamei gente de fora, então as proporções do evento aumentaram um pouco. Esse evento era no sábado, mais ou menos na quinta-feira a minha lombar travou, sem motivo nenhum, eu não tinha feito nada demais. Punha salompas, tira salompas, punha salompas, tira salompas, e eu fiquei tipo, gente, eu não posso ir no hospital, eu tenho um negócio pra fazer, né, que eu tô organizando no sábado, e pelo amor de Deus, eu tenho que estar lá, né? E aí chegamos no sábado, eu por fora tava pleno, mas por dentro eu tava me contorcendo de dor, porque no sábado tava doendo mais ainda. Aí deixa eu contar um cenário pra vocês. Sabe aqueles controlinhos que tem pra passar slide? A gente tinha um desse na igreja, temos na igreja um desse, mas naquele dia pifou, não sei o que aconteceu, se faltou pilha, se ele não quis funcionar, se ele tava bravo comigo, não sei. Sei que ele não funcionou. E aí o que aconteceu? Eu tive que passar os slides pro pessoal, né? Porque eu não queria que a minha equipe passasse o slide, porque eu queria que eles prestassem atenção na palestra. O nosso computador da igreja fica na galeria, na parte de cima. Então eu tinha que subir até a galeria pra passar o slide, só que eu precisava também apresentar o palestrante. Então eu vinha, falava tipo, oi, esse é o fulano da igreja tal, né? Deus abençoe, orava, né? E subia pra galeria. E eu fiz isso no mínimo 5 vezes. Não porque eram 5 palestrantes, mas porque eu tinha que ficar subindo e descendo várias vezes. E todas as vezes que eu subia fazendo careta, vontade de urrar de dor, eu me segurando. E aí quando eu descia pra falar com o pessoal, fingindo que nada tava acontecendo, só meu pai sabia do que tava acontecendo e meu pai, tipo, segura a onda. E aí pra resumir a ópera, depois que acabou o evento, que a gente já tinha arrumado a igreja, tava tudo pronto, depois de umas 2 horas, do mesmo jeito que essa dor veio, ela foi embora. Do nada. Aí meu pai, não, eu sabia que isso ia acontecer, você é igual a sua mãe. E minha mãe também virava e mexia quando ela ficava ansiosa porque ela tava resolvendo alguma coisa de algum evento que ela tava fazendo. Ela também ficava com dor nas costas, dor nas pernas, não sei o que. Então meu pai meio que já tá vacinado com a gente. Só que essas eram as únicas experiências que eu tinha com ansiedade. Nunca tinha sido uma coisa mais densa. Eu sabia que eu era ansioso, mas nunca dei muita importância pra isso e tal. E, enfim, segui a minha vida. E aí, como vocês sabem, eu falei no vídeo anterior, de semana passada, e em vários outros vídeos, eu faço terapia desde os meus 19 anos. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a terapia, eu ia toda semana lá. Só que conforme eu fui crescendo, amadurecendo, a gente passou pra cada 15 dias. Em abril, mais ou menos, eu saí do meu emprego, do emprego que eu tava. E aí, eu mandando currículo e fazendo um monte de coisa. E não aparecia nenhuma oportunidade, nem de entrevista. E aí, beleza, os meses iam passando, e aí eu comecei a entender que
eu queria ter um futuro bacana. Eu tava começando a perceber que eu já não era mais uma criança, que eu não era mais adolescente e que eu já tava com um pezinho mais dentro da questão de ser adulto. Então eu já tava começando a visualizar o futuro, começando a fazer metas, planos e tal. Só que pra maioria dos planos saírem do papel, precisa do raio do dinheiro, né? E eu não tinha dinheiro. E o que acontecia é que pingavam alguns freelas. Bem pouquinhos, assim, pingavam ali, pingavam aqui. Aí uma pessoa que conhecia meu trabalho me indicava. Ou alguém que tinha uma empresa vinha e pedia alguma coisa pra eu fazer e tal. E eram umas coisas assim, bem assim, pingando bem pouquinho, pouquinho. Foi bem nessa época que eu comecei a ter essa coisa, tipo, cara, eu quero ser independente, quero, né, cuidar de mim, blá, 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 blá. E nessa loucura toda eu comecei a ficar muito ansioso por causa de trabalho. Muito preocupado porque ninguém me chamava pra entrevista. Eu ficava, meu Deus, eu fiz uma Belas Artes, cadê? Falaram que essa birosca ia valer na hora que tivesse no currículo. O pessoal ia olhar, Belas Artes ia brilhar, ia ter tipo um tchan, um negócio assim e tal. E não tava acontecendo, então eu tava muito bolado. E eu, mano, pelo amor de Deus, foram 4 anos da minha vida, passei altos perrengues naquele lugar. Pelo amor de Deus, faz valer a pena. E é o que aconteceu que mais ou menos em agosto eu fui chamado pra minha entrevista. Eu contei essa história nesse vídeo aqui. O cara praticamente botou as minhas expectativas lá no talo. Beleza, eu saí convicto. Eu falei, esse é o meu emprego. O que aconteceu? Não fui chamado, não foi dessa vez. E eu fiquei muito complexado, eu fiquei muito mal. Daquele dia, daquela entrevista, eu caí numa ladeira, assim, que só foi pra baixo, pra baixo, pra baixo, até o final do ano, quase começo desse ano. Eu fiquei, meu Deus, o cara falou que era minha praticamente, né, a vaga. No final não foi. E eu sempre fui muito de me cobrar demais. E aí, em paralelo a isso, como eu já falei, eu era líder do Ministério de Comunicação da igreja. E Ministério de Comunicação, o que falar desse ministério? Que mal conheço já considero pacas, né? Mentira. Conheço pra caramba, até demais. É um ministério que não é valorizado, cara. No português bem claro e bem direto, não é. Eu tava num ano muito confuso, a gente tinha planejado muitas coisas pra fazer, mas por causa de toda essa ansiedade que eu estava tendo, porque eu estava desempregado, as minhas energias estavam muito esgotadas e a minha equipe tava todo mundo ocupado com alguma coisa. Então tinha gente fazendo cursinho, tinha gente começando a trabalhar, tinha gente começando a estudar à noite. Eu fiquei, meu Deus, eu não posso sobrecarregar eles. Então deixa que eu faço tudo sozinho. Então eu comecei a me sobrecarregar. E quando você é líder, já dizia o Hopper do Vida de Inseto, tudo na vida é culpa tua. Então vários líderes amados, queridíssimos, eram super amados e queridos quando vinham pedir alguma coisa, ou cobrar alguma coisa, ou achavam que eu era pago da igreja pra estar lá disponível, tipo a Dini Eugênio, pra balançar o nariz. E assim, foi um tempo de muito estresse, porque as coisas estavam acontecendo e o povo vinha cobrar e tudo mais, e eu não tava sabendo lidar com aquelas coisas. E pra vocês verem, naquele ano a gente começou a usar o Uber, e eu não botei quais eram os meus endereços. O Uber, sei lá que feitiçaria, bruxaria foi aquela, ele reconheceu o endereço que era a minha casa, e ele reconheceu o endereço da igreja como trabalho. Não sei como, não fui eu que botei, mas era aquilo que eu tava percebendo. Realmente, a igreja não era mais igreja, pra mim era o meu trabalho, mas era um trabalho que eu não recebia nada, era só um gasto, era uma coisa que eu me estressava, era uma coisa que eu saía mal e tal. Então eu não ia mais pra igreja pra vou me reunir com os outros membros da igreja, com os outros membros do corpo de Cristo para adorar o nosso Deus. Não, não era mais pra isso. Eu entrava na igreja pensando, o que vão me cobrar dessa vez? Eu já vinha assim armado, com 10 pedras em cada braço, e aí às vezes não acontecia nada, a maioria das vezes não acontecia nada, e eu ficava tipo, ai, beleza. Só que em paralelo a isso, eu estava, né, como eu falei, desempregado, e eu tava numa treta ferrenha com Deus. Por que vocês acham que eu fiquei 2017 todinho falando com vocês sobre confiança, sobre depender de Deus? Porque assim, era uma coisa que eu tava super ouvindo na minha terapia, mas foi um tempo realmente que eu botei Deus na parede, de eu chegar pra Deus e falar, você não sabe cuidar de mim, fica no teu canto aí que eu vou fazer do meu jeito, porque você não tá sabendo fazer nada. Eu tô aqui há não sei quanto tempo esperando alguma coisa sua e você não me dá, então dane-se, fica na tua que eu vou cuidar de mim. E nisso eu pegava o volante da minha vida e ia pra onde eu queria, só que nisso eu ficava rodando igual uma barata tonta. E o que aconteceu pra ser a cereja do bolo? Meu pai tava fazendo vários exames, exame de coração, exame de não sei o que, exame de não sei o que lá, só que os exames de coração mesmo não dava nada. O que aconteceu é que meu pai fez um ultrassom da tireoide, e nesse ultrassom foi detectado um nódulo na tireoide. Quando meu pai contou aqui em casa, foi assim, parecia que a Terceira Guerra Mundial tinha acontecido. E pra uma pessoa ansiosa, que nem eu, ouvir nódulo, e pra uma pessoa que já teve casos na família, não foi na família do meu pai, mas na família da minha mãe, de 2 pessoas que morreram com câncer, tudo bem que nos 2 casos foi agravado por causa do cigarro, mas não interessa. Pra alguém que já teve essa experiência, quando você ouve nódulo, você não ouve nódulo, você ouve câncer. Então eu ouvi, meu pai está com câncer, meu pai não vai durar até o final do ano. A cabeça de ansioso funciona assim, você faz sempre a pior das hipóteses, sempre o pior dos cenários. Eu estou desempregado, eu não tenho como sustentar minha mãe vai aposentar, o salário
salário dela vai reduzir. Como que eu vou cuidar da minha mãe? Como que eu vou ser o homem da casa agora? Meu Deus, o que vai acontecer? Como que vai ser? Os gastos que a gente vai ter com o enterro, com o velório, não sei o que. Gente, eu já tinha matado meu pai. Que eu fiquei, meu pai vai morrer, é câncer, acabou. Só que esse era o ponto. A gente não sabia o que era aquele nódulo ainda. Só sabia que tinha. Então foi marcado um outro exame pra fazer a tal da biópsia, pra descobrir o que era. Pra ver se era realmente um tumor ou pra ver se era alguma coisa benigna que não tinha problema. Até pra também ver se precisava tirar ou não. Só que na minha cabeça eu estava com o meu pai morrendo de metástase na minha frente. E aí nisso combinou com todas as outras coisas que eu já falei pra vocês. Pra caramba, porque esse vídeo tá longo pra caramba. Acho que vamos ter que dividir ele em duas partes, mas enfim. E aí as coisas estavam acontecendo e a minha luta interna tava muito grande. Porque eu estava, todas as vezes que eu ia na terapia, eu ouvia: Daniel, descansa. Daniel, bota o volante na sua vida nas mãos de Deus. Deixa Deus te conduzir. Dorme do lado de Deus. Tudo que eu falei pra vocês no final do ano passado e no começo desse ano era porque eu estava vivendo isso. Então, realmente eu queria passar pra vocês porque era realmente isso que eu tava vivendo. Então, era uma crise existencial, era uma crise de identidade com Deus, na questão de entender a identidade de Deus, lembrar da identidade de Deus, de que Deus não era um megero, de que Deus realmente cuidava de mim, se preocupava comigo, sabia o que era melhor pra mim. Então, foi um tempo assim de conflito interno, em que eu tava precisando me desarmar, me desconstruir pra caramba, pra eu conseguir seguir minha vida de forma saudável. Só que em setembro de 2017 aconteceu uma coisa. A minha psicóloga começou a falar muito comigo de ansiedade. Muito mesmo, muito mesmo. E ela parou de me ver a cada 15 dias. E ela me trouxe de volta pra me ver toda semana. E aí o que aconteceu? Que eu tive uma crise de ansiedade. E eu olhava pra minha mão tremendo, meu coração disparado, suando frio, sem conseguir respirar. Fiquei, meu Deus, é hoje que eu vou.